Boa tarde, queridos alunos, como estão todos? Espero que estejam bem. Começamos então uma nova rotina de estudo, as aulas digitais, e começaremos então pelo assunto a linguagem dos mapas e suas projeções. Cartografia. Cartografia é a ciência de fazer mapas, é a representação do espaço, a produção de dados. Desde muito antes, o homem, no período paleolítico, as sociedades nômades, tinham a necessidade de representar o seu espaço. Há 2.500 anos atrás, nas ruínas da cidade Gassur, na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, foi encontrado então um mapa mais antigo, feito em argila, por essa sociedade, muito antes de surgir a agricultura. Projeções cartográficas são representações da superfície terrestre. São a reprodução da superfície curva do planeta em um plano, dependendo de um conjunto de relações matemáticas e geométricas, sendo que cada uma dessas projeções sempre incorrerão algum tipo de distorção, sejam elas contrações, que significa a diminuição da área, ou as extensões, que significa o aumento da área. Na projeção cilíndrica, os paralelos e meridianos são projetados na superfície de um cilindro, o qual é planificado. Então, o mapa é feito a partir de um cilindro, ele vai ser planificado, ou seja, a curva da Terra vai ser colocada numa superfície plana. Essa projeção mostra, então, os paralelos como linhas perfeitamente retas e horizontais. Então, olhem aqui o mapa. Realmente, os paralelos se apresentam em linhas retas e horizontais. E os meridianos se apresentam em linhas retas verticais. A projeção cilíndrica provoca uma acentuada deformação nas áreas localizadas em latitudes elevadas. Então, vamos observar aqui, pessoal. 1 e 2, a região do Canadá e a região da Rússia. Percebam que esses dois países aqui, representados, houve uma extensão da área. Isso aí. Então, a projeção cilíndrica, ela vai apresentar uma extensão nas áreas de grandes latitudes. Percebam que a linha do Equador, manteve a sua área. Não houve uma extensão, ela manteve a sua área. Projeção cônica. Na projeção cônica, ela é o resultado da projeção do globo terrestre, não sobre um cilindro, mas sim sobre um cone, que é planificado. Então, o mapa vai ser planificado a partir, de um cone. Essa projeção mostra paralelos circulares. Então, veja, é diferente da cilíndrica, que os paralelos se apresentam em linhas horizontais e retas. Na projeção cônica, os paralelos são circulares, observam aqui no mapa. Então, os paralelos são circulares, enquanto que os meridianos são retas radiais, todas com origem a um único ponto. Então, veja que os meridianos são linhas radiais, todas convergentes para um único ponto. Essa projeção reduz a deformação, então diminui, né? Vai reduzir a das regiões de latitudes elevadas e intermediárias, sendo adequada para as áreas, para essa região do planeta. Veja, então nós temos esse tipo de projeção, reduz a deformação das áreas de latitudes elevadas. Realmente, olhem aqui o mapa, a gente tem aqui que houve uma redução, né, da deformação de áreas de latitudes elevadas e intermediárias, sendo adequada a essa região do planeta. Projeção de Robson. A projeção de Robson destina a representação global da Terra. Nela, os meridianos são transformados, de certo modo, em linhas curvas, em uma elipse. Então, diferente da projeção cilíndrica,
onde os meridianos se apresentam em linhas retas e verticais. Na projeção de Robson, os meridianos são transformados, de certo modo, em linhas curvas. Então, a gente observa aqui realmente que os meridianos estão transformados em linhas curvas. E os paralelos se apresentam em linhas retas. A gente pode observar isso também, os paralelos se apresentando em linhas retas. Essa projeção se assemelha à projeção cilíndrica, mas não é conforme. O que significa isso? Ela se assemelha à projeção cilíndrica, mas não é conforme. O que é conforme? Pois modifica a forma dos continentes. Por isso que ela não é conforme, porque ela não mantém a forma dos continentes. Há, em certa parte, uma modificação. Nem equivalente. O que significa isso? Pois as áreas representadas não correspondem exatamente à realidade. Então, ela não é nem conforme e nem equivalente, porque ela não, na conforme, ela modifica em parte a forma dos continentes e não é equivalente, pois as áreas representadas não correspondem exatamente à realidade, embora apresentem exageros das projeções baseadas que veremos a seguir, a de Mercator. Veja então, é uma projeção que nós trabalhamos muito com esse mapa em sala de aula, né? É um mapa mais visual, então a gente usa muito esse tipo de projeção, né, em sala de aula. Projeção azimutal. A projeção azimutal, a superfície da Terra é projetada sobre um plano a partir de uma determinada região. Então, a gente observa realmente aqui nesse mapa que nessa projeção a superfície da Terra é representada sobre um plano a partir de uma determinada região da Terra. Nesse tipo de projeção, o ponto escolhido é projetado sempre no centro do mapa. Veja, então nós temos aqui uma região do Círculo Polar Ártico, onde ele é representado, né, no centro do mapa. Consequentemente, os meridianos são vistos como linhas divergentes, partindo do centro do mapa, enquanto paralelos são linhas circulares concêntricos, ou seja, concentro no ponto de onde parte a projeção. Gente, a projeção de Mercator, ela distorce a área dos continentes, mas mantém correta a forma, os contornos. Por isso que essa projeção é uma projeção conforme. O que significa isso? Essa projeção preserva a forma. Quanto ao aspecto que a gente tem que considerar, o aspecto ideológico dessa projeção de Mercator, ele vai reforçar aí uma visão eurocêntrica, ou seja, a Europa como centro do mundo, e isso expressa uma dominação econômica e cultural dos países do hemisfério norte sobre os países do hemisfério sul, ou seja, o domínio das metrópoles sobre as colônias. Porém, não se pode afirmar, entretanto, que essa fosse a intenção de Mercator. Ao que me parece, ele priorizou a representação da forma dos continentes, do contorno dos continentes, das massas continentais, considerando o uso de seus mapas, então, pelos navegadores europeus. Então, o Mercator, ele vem trazer aí a importância que a gente percebe, a gente pode observar no mapa, do hemisfério norte, da dominação econômica e cultural, né, dessa região da Terra, representada pela Europa, sobre o domínio, né, sobre as regiões do hemisfério sul, que foram, no passado, colônias das grandes potências europeias. Projeção cilíndrica equivalente desenvolvida pelo cartógrafo alemão Arno Peters, divulgada em 1973. Peters, na sua projeção equivalente, não altera as áreas relativas
mantendo verdadeira proporção entre as áreas de uma região no mapa e a área correspondente na superfície da Terra. A projeção de Peters distorce a forma dos continentes. Então, ele vai distorcer a forma, diferente de Mercator, que mantém a forma dos continentes. A projeção de Peters, ele vai distorcer as formas dos continentes, alongando-os no sentido norte-sul, mas mantém corretas proporções entre as duas áreas. Ideologicamente, Peters, a projeção de Peters, chamada Mapa para um Mundo Solidário, é vista como uma representação que valoriza quem? O hemisfério sul, os países subdesenvolvidos, países que no passado foram colônias das antigas metrópoles. Projeção de Gould. A projeção descontínua ou interrompida é um tipo diferenciado de projeção. Foi idealizada pelo então professor estadunidense Paul Gould, com a finalidade de mostrar a equivalência das massas continentais e oceânicas. Apresenta distorções periféricas, Então, ele mantém aqui, mostra a equivalência das massas continentais, e oceânicas. E há uma distorção das áreas periféricas. A gente observa aqui as áreas periféricas, uma distorção no mapa. Projeção de Haithoff é também chamada equivalente, pois mantém a equivalência de um detrimento de forma elíptica. A gente observa aqui realmente, mantém a equivalência em detrimento da forma elíptica. Essa projeção distorce as formas dos continentes. Se na outra mantém as formas do continente, na projeção de Gould, na projeção de Haithoff, a gente tem uma distorção das formas continentais, especialmente nas extremidades, onde é usada na construção de planisférios, Como então eu citei em cada projeção, equidistante, equivalente, conforme, agora a gente vai entender o que é equidistante. Mantém as distâncias lineares a partir do centro. É muito usado na projeção azimutal, Então, mantém as distâncias lineares a partir do centro, mas apresenta distensões nas formas, nas áreas e nas formas. A projeção azimutal. Equivalente, apresentam formas distorcidas, mas as áreas mantêm o mesmo valor da área real. As formas ficam prejudicadas. Projeção de Peters, a gente viu o alongamento das regiões do hemisfério sul. E conformes. Nessa projeção, procuram se manter os ângulos, conservando assim as formas terrestres, mas apresentam distorções nas áreas. A projeção de Mercator. Pessoal, finalizando a nossa aula, então, eu peço a vocês que resolvam, então, as atividades para reforçar o nosso conteúdo da página 45, a questão 1, 2, 3 e 4, e também as atividades da página 46, as atividades complementares 5 e 6, tá? Vai reforçar aí todo o conteúdo que nós discutimos nessa aula. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Meu muito obrigado e bons estudos.